Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós iniciaremos uma série de reflexões sobre o Sermão do Monte, as lições do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Hoje nós falaremos sobre viver como sal e luz. Mateus capítulo 5. Diz assim o texto, nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Vocês estão notando que não tem a projeção, houve alguma questão com a lâmpada aqui, tá bom? Mas olhem aí nas suas Bíblias, tá certo? Meus irmãos, qual a principal vontade de Deus para nós, os crentes, ou seus discípulos? Deus tem muitas vontades que Ele quer que seja aplicada nas nossas vidas e que nós as sigamos. Mas qual seria o aspecto principal da vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Segundo John Stott, em seu livro O Discípulo Radical, a vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos semelhante a Cristo. Então, se você é um crente que está começando a vida da fé, saiba que a vontade de Deus para você é que você seja semelhante a Cristo. Se você é um crente, sei lá, de 30 anos como eu, indo para os 31, a vontade, ou o aspecto principal da vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, é que nós sejamos cada vez mais parecidos ou semelhantes a Jesus Cristo. Se você der uma olhadinha, venha comigo para Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Efésios 4, a partir do versículo 8, olha só. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, apostelos enviados da parte de, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, à medida da maturidade ou do exemplo da pessoa de Cristo. Então, tudo que essa igreja faz, ou qualquer outra igreja comprometida com o Evangelho, faz para que o crente cada vez mais chegue à perfeita varonilidade ou à maturidade de Cristo. Então, o aspecto principal da vontade de Deus é que nós sejamos cada vez mais semelhantes e parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Com seu Filho Jesus Cristo. E ainda sobre isso, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos. Romanos capítulo 8, olha o que nos diz Romanos, capítulo de número 8, versículo 29. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. A imagem de seu Filho, o nosso alvo é ser como Jesus Cristo, semelhante a Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, obedecer como Cristo, servir como Cristo, ir para a cruz como Cristo. João, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, versículo 2, também nos afirma, ratifica esta ideia. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então a minha, a nossa maior meta espiritual é satisfazer a vontade do Pai. E a vontade principal do Pai é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Se você não tinha uma meta como cristão, a sua meta é essa. A nossa meta é essa. Ser semelhante a Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos de Mateus ocorre imediatamente à sequência das bem-aventuranças. Conforme vemos em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, e é importante que nós leiamos esse texto, não vamos explanar plenamente tudo, porque o foco é de 13 a 16, mas Mateus 5, do 1 ao 12, olha o que nos diz. Ao ver multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericórdios, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Vocês são sal da terra, e aí segue o texto que nós estamos explanando. Jesus começou logo após o seu batismo, ele volta para a Galileia. Quando ele soube que João Batista havia sido morto, então ele vai para a região da Galileia, do mar da Galileia, e começa a convocar. E quando ele chama aqueles homens para se tornarem pescadores de homens, a exemplo desses jovens aí que vão
para algumas cidades, para levar a mensagem. E pasmem, meus irmãos, é porque nós moramos numa cidade consideravelmente evangelizada. Mas tem lugares realmente que as pessoas vivem numa ignorância profunda em relação ao Evangelho. Nunca me esqueço de seu Bandeira, vendedor de picolé, lá de São José de Espinharas, do lado de Patos. Aí ele chegou assim: meu filho, me diga uma coisa, mas quem morreu na cruz mesmo, foi Jesus ou foi Maria? E era preciso sentar, explicar para ele quem de fato morreu na cruz. E esse texto, meus irmãos, fala desse chamado que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E a primeira coisa que o Senhor Cristo estabelece no seu chamado é a formação do caráter. E o primeiro aspecto desse chamado para ser, e ele vai dizer: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, mas imediatamente ligado a essas características aqui de como ser sal, de como ser luz. E a primeira característica é humildade. Em algumas traduções aí tem humildes de espírito, outros tem pobres de espírito. Pessoas que realmente são humildes diante da sua condição de pecador diante de Deus, que se arrependem diante do Senhor, que não se acham, não têm soberba, pelo contrário, sentem-se num estado de miserabilidade profunda, ao ponto de se alegrarem com aquilo que Cristo fez na vida delas. Porque o que está acontecendo? Vivemos tempos em que as conversões já não têm o aspecto da humildade. Muitas pessoas adentram aos templos como se fossem estrelas, como se fosse um lugar para serem servidas, ao invés de fato ter um espírito quebrantado, humilde, arrependido. Teve uma época, na década de 90 mesmo, começou a ver muita gente famosa se convertendo e passavam pelos corredores das igrejas: fulano de tal se converteu na igreja tal, não é? E você não percebia um arrependimento dos seus próprios pecados, das suas próprias misérias espirituais. É como se fosse uma inserção num segmento social. E a primeira coisa que Jesus fala para aqueles que querem segui-los é que precisam ser pobres de espírito, humildes. Humildes. Jesus se assenta naquele monte, e aí não sabe que monte é esse, afinal a região de Jerusalém tinha muitas serras, muitos montes. Mas ele se assenta e começa a ensinar aos seus discípulos, e diz o texto que alguns se aproximam, sentam perto dele, mas uma grande multidão estava ali ao redor, e Cristo estrategicamente fica num ponto alto para que tudo aquilo que ele estava ensinando, aqueles 12 ali mais próximos, pudesse chegar àquela multidão, que eles pudessem ouvir. E aqueles seguidores ali, aqueles discípulos, eles imediatamente se aproximaram voluntariamente e interessadamente, irmãos. É importante frisar isto. Aqueles que são sal e luz, eles se interessam em sentar aos pés de Cristo e ouvi-lo. Quando Cristo assentou-se, os discípulos logo sentaram-se perto para ouvi-lo. Prazer em ouvir a palavra do Mestre. E quando Cristo começa a ensinar, ele não estava preocupado com a estratégia de como pescar. Ele começou a trabalhar o caráter daqueles que se propunham a segui-lo. Aí ele começa a falar de humildade, os humildes, bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Ele já preparando a realidade daqueles que querem seguir a Cristo, porque muitas pessoas hoje afluem aos templos porque querem resolver seus problemas para pararem de chorar. E Cristo diz que bem-aventurados são quando choram, porque serão consolados. Vivemos uma geração, não só de cristãos, mas das pessoas de um modo geral, que não sabem lidar com o sofrimento, que não sabem lidar com os obstáculos da vida. São frágeis emocionalmente e, no entanto, os que resolvem, que são chamados para seguir a Cristo, em um mundo que jaz no maligno, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aos que choram, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos. Quantas vezes nós somos prepotentemente agressivos, porque nós não queremos passar por baixo de ninguém. E o cristianismo, a vocação de Jesus aos seus discípulos, implica em mansidão. Quantas intrigas? Quem nunca se intrigou, não é verdade? Quem nunca se intrigou? E a gente, de repente, vai carregando ao longo dos anos da vida da gente as intrigas. E diz assim: não, vou me rebaixar, é? A mansidão significa ter poder para devolver na mesma ou numa moeda maior. No entanto, não o faz, porque é manso. Ninguém tinha mais poder do que Cristo. Quando Pedro arrancou a orelha de Malco, Jesus lhe perguntou: Pedro, não sabeis de que espírito sois? Porventura foi para isto que eu vim? E pegou lá, catou lá o pedaço da orelha, colou milagrosamente e disse: Pedro, você porventura, você não acha que se eu quisesse pedir a meu pai, ele não mandaria miríades de anjos? Pedro, eu sou manso e sou humilde de coração. Jesus começa a trabalhar os aspectos daqueles que haverão de ser sal e luz. Humildade, os que choram, os mansos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles querem que a justiça prevaleça, mas eles não vão, com a própria força, querer fazer justiça. Eles têm fome e sede de justiça, mas Deus é que vai saciar. Toda vez que a igreja do Senhor se envolve com o Estado e quer imprimir sua força, deu errado. A igreja precisa manter a sua ação profética e não querer usar as forças temporais para imprimir seu ponto de vista. É o Evangelho que transforma. Toda vez foi assim. Está aí a igreja medieval. Enquanto era a igreja primitiva, crescia em santidade. Quando juntou-se com o Estado, que dominou, nós já conhecemos a história, e teve que vir a reforma, para voltar para o princípio. Aí as igrejas da reforma, ou então ramificações dela, querem repetir o que a igreja medieval fez. Porque querem fazer justiça por si próprios. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. É o Senhor que fará a justiça, que nos saciará. E o Senhor, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Certa feita, em um grande navio,
que singrava os mares, e um dos marinheiros era um indiano crente, hábil nadador, mas sofria porque o capitão lá do navio zombava dele. Constantemente zombava, porque ele orava, falava com Deus, e o capitão pegava a luneta e dizia assim: estou aqui procurando seu Deus e não acho. Zombava dia após dia, o marinheiro crente lá só, limpando com véis. Um dia o vento soprou tão forte que esse capitão, dentro da água. Aí esse nosso irmão botou uma faca entre os dentes, porque tubarões circulavam, e ele, foi lá, salvou o capitão e disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ele não ficou guardando mágoas, ele não ficou guardando a oportunidade, não é? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não! Ele pulou na água, ele demonstrou o amor e a misericórdia e salvou aquele algoz e perseguidor dele, que zombava dele. Como Cristo sabiamente desceu da sua glória, sabidamente, para vir morrer pelos seus algozes. Então Cristo começa a trabalhar o caráter e a personalidade daqueles que haveriam de ser sal e luz. Humildade, misericordioso. E aí o fechamento, meus irmãos, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Sofrer por Cristo é sinal é Macários, é ser feliz. Veja que loucura no mundo natural. Ser perseguido, injuriado, e olha que nesse negócio de ser injuriado é horrível. Mas se zombarem de você por ser cristão, por seguir a Cristo, Macários, felizes, bem-aventurados, quando isso acontece. Quando isso acontece. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não sei, antes ia para Alagoinha, não foi? Aí parece que fecharam as portas lá, ninguém quis ceder uma escola para os meninos se acampar. Ou seja, porque normalmente fica em escola, né? Não abriu uma escola lá para o pessoal fazer o evangelismo lá, desprezando as pérolas, desprezando quem fosse anunciar o evangelho. Resultado, abriu em outro canto. Deus tem um motivo, vai para Assagi, né? Vocês vão para Assagi ou Sertânia? Assagi, né? Ou seja, talvez alguém dissesse: não quer. Não. A bem-aventurança, meus irmãos, não está no sofrimento que nós passamos, mas está no chamado. O chamado é o que prevalece. Eles foram chamados para isto, estão se dirigindo para isto, e isso é motivo de alegria. E é tão sublime esse chamado para servir e pregar a Cristo, que independentemente do que aconteça, das consequências, eles estão animados para irem. Porque foi Cristo que os chamou, e isso é um motivo maior para ser essa bem-aventurança, não é? A missão, a promessa e esse chamado de Cristo. É mais ou menos assim, como nós aqui. Fomos chamados para sermos crentes em Jesus. E você tem que estar feliz, contente em saber que o Senhor lhe chamou. É um contentamento tão elevado que aconteça o que acontecer, nada tira a sua alegria de ter sido chamado por Cristo. Nada tira. Pode os nossos familiares nos abandonarem, nada tira a nossa alegria. Pode os nossos amigos virarem as costas para nós, nada tira a nossa alegria. Pode no nosso ambiente de trabalho todos nos isolarem, nada tira a nossa alegria,
Porque a nossa bem-aventurança, o Makarios, está no fato de termos sido chamados por Cristo para a sua obra, para fazer o seu serviço. Portanto, meus irmãos, esses homens se juntam, se reúnem em torno de Cristo, se assentam ali para ouvir as palavras do Senhor, e essa é uma característica marcante, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. João capítulo 10, versículo 27, Jesus mesmo afirma: as minhas ovelhas me ouvem. Então ele começou, aqueles homens ali se aproximaram dele, e ele começou a pregar para aqueles que estavam próximos, e a voz do Senhor chegava nas multidões. Mas você pensa que aquela multidão inteira que sentou ali, estavam todos interessados em ouvir a Cristo? Muitos estavam em busca do pão que perece. Muitos estavam em busca de ouvir, ou melhor, de ver os sinais. Muitos estavam em busca de ter todas as suas necessidades saciadas. Olha o que João escreve. João no capítulo 6, a partir do versículo 22. As multidões vão atrás dele, pegam o barco. Olha o que João escreve. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão, olha aí a multidão de novo, onde Cristo ia tinha uma multidão. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, os outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram ao lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, do outro lado do mar, à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado, o lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Às vezes, as pessoas vão atrás de Cristo, não por causa do chamado de Cristo, que é o motivo da nossa bem-aventurança, mas por causa dos pães que Cristo pode nos oferecer. Agora, o sal e a luz, estes que são chamados, precisam atentar para a razão dos seus chamados. Vós sois a luz do mundo. 5,13. Aqui é uma reflexão de que o Senhor afirma que os discípulos são, meus irmãos. Vós sois. Responsabilidade sua, minha. Você que nasceu de novo. Você é sal. Ele não diz: vós deveis ser sal. Às vezes a gente ouve: você deve ser um crente. Você é sal. Quando Jesus chama, ele chama com eficácia. Em outras palavras, Jesus não perde um tiro quando ele chama seus seguidores. Jesus não falha, Jesus não erra. Quando ele chama e diz: vós sois. Nós somos responsáveis por salgar esta terra. A igreja não pode, quando eu digo igreja do Senhor, não pode se minimizar ao ponto de se comparar com qualquer outra entidade social. A igreja é formada dos embaixadores de Cristo, mas estão diluindo a nossa identidade. Como Nabucodonosor procurou fazer com a nação de Israel. Ele trazia os jovens, misturava os outros com outros povos. Os assírios agiam da mesma forma, misturava para eliminar a cultura, tanto é que até hoje os samaritanos não se dão
com os judeus, porque houve uma mistura no culto, uma mistura dos povos. Então, tirar a identidade é uma estratégia de guerra. Estão querendo dizer que nós, Igreja do Senhor, somos só mais um segmento da sociedade. Mas nós somos sal. Sal. Nós somos sal. E Jesus não disse, vocês deveis ser sal, não. Jesus não disse, vocês deveis se tornar sal, não. Jesus não disse, vocês nem têm de sal, não. Ele afirma, vós sois. De maneira que se o sal, que ser sal implica na maneira que vivemos e na fidelidade da mensagem que levamos. Nós somos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que a salvação está em Cristo, mas o caminho passa pela pregação da igreja. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como sal. Aqueles que estão ao nosso redor, que não conhecem ao Cristo, eles estão perdidos, e você é o sal. Essa responsabilidade foi posta em nós. Somos sal. Portanto, pelo caminho da igreja é que o mundo pode ser salvo da corrupção. Devemos assumir a nossa responsabilidade de ser sal, existindo como um modelo de vida semelhante ao de Jesus. De sorte que todos que são chamados por Cristo, que está no discipulado, é chamado para ser sal desta terra. Se a igreja deixa de ser igreja, compara-se ao insípido sal, que não serve mais para nada. Sal que perde a sua capacidade, só serve para ser pisado pelos homens. Não é possível restaurar a capacidade da substância do sal depois que ele perde a sua razão. Se a igreja deixa de ser igreja, se a igreja deixa de viver como seus crentes, como a semelhança de Cristo, se a igreja não prega a mensagem de Cristo, ela se torna um sal insípido. E nós precisamos manter isto de pé. O mestre dos mestres faz da sua igreja a luz. E novamente, o Senhor não diz que devemos ou que nos tornemos luz. Ele diz, vós sois luz. Muito pelo contrário, ele afirma imperiosamente que somos luz. Mas, mais uma vez, somos chamados e não tergiversamos ou confundimos o sentido do chamado para ser luz. A própria bem-aventurança do chamado faz os discípulos luz, fazendo-nos semelhantes ao Senhor, que é a luz do mundo. Assim, o sentido maior, que é a luz, não pode ser detida e deve ficar em lugar alto para iluminar em todas as direções. E aqui, meus irmãos, é a ideia da lamparina. Você não coloca uma lamparina debaixo da cama. Você coloca a lamparina num ponto alto, para que toda a casa possa ser iluminada. A minha vida, a sua vida, não pode ficar no anonimato. A gente precisa estar num ponto onde todos saibam que nós somos a luz da casa. O que é que aqueles que lhe cercam pensam sobre você? Sobre a sua fé? Eles lhe perseguem porque você é um crente sal e luz? Então você está brilhando. Você é a alternativa que este mundo em estado de putrefação e corrupção precisa. Nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, seja lá onde for. Nós não podemos ser
cristãos 007, o agente secreto. Todos precisam saber que somos a luz que está posta neste mundo. Tem cristão que tem até medo de fazer um culto na sua casa porque não quer que os vizinhos saibam que é crente. Não. Expanda. Não tenha vergonha da luz de Cristo. Não tenha vergonha. Porque Ele nunca teve vergonha diante do Pai de absorver a sua e a minha imundícia e as trevas que estavam em nós. Toda a sua luz Ele colocou à disposição para nos iluminar. O sal e a luz somos nós e nós devemos levar adiante neste mundo. Para finalizar, meus irmãos, o sal implica em temperar com o nosso testemunho de vida. Sermos a semelhança de Cristo, como por exemplo, sua humildade. Filipenses 2. Jesus tornou-se humilde, era humilde. E nós devemos ser humildes como Ele, como as bem-aventuranças. Segundo lugar, ser luz apresenta os discípulos como solução factível para vencer as trevas. Ser luz. A igreja é a única instituição que pode executar esta tarefa no mundo. Não tem, nem anjo prega o Evangelho. Nem anjo foi dado poder para anunciar o Evangelho. Por isso que Jesus disse: Pedro, vou fazer de você pescadores de homens. Não foi confiado a nenhuma outra instituição a não ser a igreja o caminho do anúncio do Evangelho. Somos nós. Sermos sal, sermos luz. Aonde quer que você estiver, no seu balcão de trabalho, anuncie. Na sua escola, na empresa, ou seja onde for, fale, mostre que você é a luz de Jesus. E por fim, ser luz implica em que a verdadeira igreja não pode esconder-se. Ela é ostensiva, não se confunde com o mundo, como aconteceu, com a igreja em Laodiceia. E tantas igrejas que, tentando ganhar o mundo, tornaram-se imundo. E deixou de salgar e deixou de iluminar. Focou nas pessoas e não no chamado para a glória de Deus. Que nesse ano, meus irmãos, de 2024, que a nossa vida salgue para conservar, para temperar. Que a nossa vida ilumine para romper com todas as trevas. Que sejamos luzeiros espalhados na cidade de Campina Grande. Que a pessoa passe e diga ali: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos dê força, nos dê